Até alguns anos atrás, o nome de Jeffrey Epstein evocava palavras como dinheiro, luxo, ilha, milionário, entre outros substantivos e adjetivos relacionados à riqueza. Tudo isso mudou quando seus crimes vieram à tona. E agora, os arquivos do caso foram liberados e as surpresas não param de aparecer. Epstein era um homem poderoso, tanto que os documentos agora liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontam diversos nomes de celebridades que, mesmo após mais de 10 anos passados de sua primeira condenação e praticamente há 6 anos de sua morte, estão sendo investigados. O que essas pessoas tiveram a ver com os crimes de Epstein? Ou melhor, será que essas pessoas tinham alguma relação com os crimes de Jeffrey Epstein? Em primeiro lugar, vamos saber quem era Jeffrey Epstein, os motivos que o levaram às mãos da justiça e depois para a prisão. Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Nova York, Epstein começou sua carreira profissional como professor na Dalton School, mesmo sem diploma universitário. Em 1976, ele foi demitido e entrou para o setor bancário e financeiro, chegando a trabalhar no Bear Stearns, um banco de investimentos e corretora de valores que acabou falindo em 2008. Só que neste episódio, Epstein já não trabalhava mais no local. Ele já havia aberto sua própria empresa de investimentos. Epstein conseguiu cultivar amizades em um círculo fechado de pessoas da elite norte-americana, pessoas importantes, ricas e que se sentiam e sentem que o mundo foi feito para elas e não para os outros. Foi nesse círculo dourado de VIPs que ele acabou praticando seus crimes, às vezes sob o aval dos amigos, às vezes sob panos grossos e opacos. Mas as coisas começaram a mudar para Epstein em meados dos anos 2000. Em 2005, a polícia de Palm Beach, Flórida, começou a investigar Epstein depois que um pai relatou que ele havia abusado de sua filha de apenas 14 anos. Autoridades federais identificaram 36 meninas, algumas com apenas 14 anos, contra as quais Epstein teria cometido abusos. Sem qualquer justificativa de defesa, Epstein acabou se declarando culpado e foi condenado em 2008 por um tribunal estadual da Flórida por obter uma criança para prostituição e por solicitar uma prostituta. Ele foi condenado apenas por esses 2 crimes como parte de um controverso acordo judicial e cumpriu quase 3 meses de custódia, mas em liberdade condicional, o que deixou, claro, muita gente irritada com a justiça norte-americana. Jeffrey Epstein foi detido novamente em 6 de julho de 2019, enfrentando acusações federais de tráfico sexual de menores na Flórida e em Nova York. Pouco mais de um mês depois, em 10 de agosto, ele foi encontrado morto em sua cela. O legista oficializou a causa da morte, mas seus advogados contestaram essa conclusão, alimentando um ceticismo generalizado e uma série de teorias da conspiração sobre as circunstâncias de seu falecimento. Com a sua morte, o processo criminal contra Epstein foi encerrado e, em 29 de agosto de 2019, um juiz determinou a anulação das acusações. No entanto, sua rede de contatos e cúmplices continuou sob investigação. Ghislaine Maxwell, socialite britânica e associada de longa data de Epstein, foi apontada como peça-chave no recrutamento de garotas para ele. Em 2021, ela foi condenada por tráfico sexual e conspiração, sendo responsabilizada por ajudar Epstein na exploração sexual de menores. O fato é que logo após a liberação e divulgação dos documentos antes classificados sobre o caso de Epstein, uma certa lista de nomes bastante interessantes caiu nas mãos de Pamela Bondi, da Procuradoria-Geral. Ela não gostou nadinha de ver aqueles nomes todos escritos à mão em uma agenda de compromissos bastante comprometedora, eu poderia dizer. A princípio parece que sim, e com certeza você já ouviu falar da maioria das pessoas desta lista. O Departamento de Justiça, ao liberar os documentos, divulgou a seguinte nota. Hoje, a Procuradora-Geral Pamela Bondi, em conjunto com o Federal Bureau of Investigation, FBI, desclassificou e divulgou publicamente arquivos relacionados ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein e à exploração sexual de mais de 250 meninas menores de idade em suas residências em Nova York e na Flórida, entre outros locais. A primeira fase dos arquivos desclassificados contém, em grande parte, documentos que já haviam sido vazados anteriormente, mas nunca divulgados oficialmente pelo governo dos Estados Unidos. De acordo com a Procuradoria-Geral Pamela Bondi, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está cumprindo o compromisso do presidente Trump
com transparência e levando o véu sobre as ações repugnantes de Jeffrey Epstein e seus co-conspiradores. Ela ainda disse que a primeira fase dos arquivos divulgados lança luz sobre a extensa rede de Epstein e começa a fornecer ao público a responsabilização há muito esperada. Por sua vez, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que não haverá encobrimentos e qualquer nome que surgir em documentos pertinentes ao caso será amplamente investigado, não importando quem seja ou o que faça. Se os registros tiverem sido ocultados, nós os descobriremos e entregaremos ao Departamento de Justiça para uma avaliação completa e divulgação transparente ao povo americano como deve ser. Ele ainda disse. A declaração continua informando que a Procuradora-Geral solicitou os arquivos completos e integrais relacionados a Jeffrey Epstein. Em resposta, o departamento recebeu aproximadamente 200 páginas de documentos. No entanto, mais tarde, a Procuradoria foi informada sobre a existência de milhares de páginas relacionadas à investigação e acusação de Epstein que não haviam sido divulgadas anteriormente. Em relação aos documentos liberados, o primeiro destaque é o registro de voos. Há uma nota no topo do documento indicando que se trata de uma prova apresentada no julgamento de Ghislaine Maxwell, nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia da frequência com que Epstein e outros usavam seu jato, conhecido como Lolita Express, o registro tem 118 páginas e abrange voos realizados entre abril de 1991 e janeiro de 2006. Embora muitas dessas informações já tenham sido divulgadas anteriormente, há alguns pontos importantes a se destacar. Alguns trechos do registro são bastante difíceis de ler, seja pela caligrafia, seja pela baixa qualidade das cópias. Além disso, em alguns casos, quem preencheu os documentos utilizou apenas iniciais ou descrições genéricas, como um homem ou duas mulheres, tornando difícil identificar precisamente quem estava a bordo do Lolita Express. Em algumas ocasiões foram feitas anotações adicionais no registro. Por exemplo, em junho de 1991, há uma entrada que aparentemente diz: Herbie mostrou o avião para Reba McEntire e seu marido. Reba é atriz e cantora americana conhecida como Rainha do Country. Esse é, sem dúvidas, um nome de peso. Outra entrada de janeiro do ano seguinte indica que Epstein e Ghislaine Maxwell voaram para Burbank para participar da cerimônia do Oscar. Mas é importante lembrar que muitas pessoas viajaram no chamado Lolita Express. As presenças mais frequentes eram, obviamente, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. No entanto, outros nomes famosos também aparecem. O nome do então empresário, hoje presidente Donald Trump, surge várias vezes no início dos anos 90. Em maio de 1994, o registro indica que Epstein voou com Trump, sua então esposa Marla Maples, a filha do casal, Tiffany Trump, e a babá da criança. Em outra viagem, em 1995, Eric Trump, outro filho do presidente, foi listado como passageiro. O príncipe Andrew, que já enfrentou duras críticas por sua amizade com Epstein, inclusive após a condenação do financista por crimes sexuais, também aparece no registro em fevereiro de 1999. O ex-presidente Bill Clinton figura em várias viagens no início dos anos 2000, tendo voado diversas vezes em 2002, sempre acompanhado por agentes do serviço secreto. Uma entrada de agosto de 2002 menciona Virginia Roberts, atualmente conhecida como Virginia Giuffre, uma das principais vítimas de Epstein e Maxwell. Ela mais tarde processou Maxwell, contribuindo para a série de documentos divulgados durante o julgamento criminal da socialite. Outro documento incluído na primeira fase dessas novas investigações pode parecer pouco revelador à primeira vista, mas tem grande importância. Trata-se de uma lista totalmente redigida, intitulada Massagistas, acompanhada de uma nota indicando que as informações foram ocultadas para proteger possíveis vítimas. A lista contém 254 nomes. Ainda que não esteja claro se há nomes repetidos, o número impressionante sugere a vasta quantidade de mulheres e meninas que podem ter sido submetidas a abusos sexuais. As acusações afirmam que Epstein, com a ajuda de Ghislaine Maxwell, recrutava jovens sob pretexto de oferecer trabalho como massagistas, mas as sessões frequentemente resultavam em agressões e exploração sexual. Bom, agora vamos aos nomes constantes na agenda pessoal de Epstein, ou melhor, em seu livro de contatos. No topo deste documento de 95 páginas,
há um aviso indicando que foram feitas redações para informações de contato pessoal. E, de fato, há muitas redações. Basicamente, o documento contém uma lista de nomes, mas com seus dados pessoais, como números de telefone e endereços, ocultados. Algumas caixas de redação são maiores que outras, o que pode indicar que certas pessoas tinham mais informações registradas do que outras. Antes de mencioná-los, é importante esclarecer que estar no catálogo de contatos de Jeffrey Epstein não significa, necessariamente, que a pessoa esteve envolvida em qualquer uma de suas supostas atividades ilegais. Epstein era um financista influente e bem relacionado, com conexões em diversos círculos de poder. Portanto, essa não é uma lista definitiva de cúmplices ou envolvidos em suas ações criminosas, mas sugere aí, pois alguns nomes são de que, de alguma forma, você já ouviu atuar ou cantar. Veja, os cantores Alec Baldwin e Ray Fiennes, os cantores Michael Jackson, Phil Collins e Mick Jagger, o ator e comediante Chris Tucker, o ator Christopher Lambert, as atrizes Liz Hurley e Janice Dixon, os magnatas David Koch, Les Wexner, Steve Wynn e Richard Branson, os jornalistas Barbara Walters e Mike Wallace, o professor e advogado Alan Dershowitz, os já conhecidos Donald Trump, Ivanka Trump e Ivana Trump, a cantora Courtney Love, o mago da mídia Rupert Murdoch, a duquesa de York e vários outros nomes mundialmente conhecidos, além, é claro, do nome de Ghislaine Maxwell. O FBI e muito menos a procuradora Pamela não disseram, em momento algum, que esses nomes podem estar relacionados às atitudes malignas de Epstein. Pode ser que eles nem imaginavam que por trás da simpatia do financista havia um monstro. Mas, como é de praxe, todos eles já estão sob investigação por parte do FBI. Mesmo depois de sua morte, Epstein está tirando o sono de muita gente, inocente ou não. A justiça americana acredita que já esteja no último episódio desta série maluca, que envolveu uma pessoa próxima da elite, e emprestava dinheiro ou dava consultorias a pessoas muito ricas, e espera não ter mais surpresas. Eles acreditam também que os nomes anotados no livro de contatos de Epstein sejam apenas de conhecidos ou de alguma forma que tenham feito algum negócio financeiro com ele, e não participado de suas tramóias.